vez estamos reunidos aqui para o estudo da Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita, janeiro de 1858, e nós retomaremos com um artigo intitulado Visões. Então, aqui está a Revista Espírita de 1858, janeiro, e nós vamos começar com esse artigo intitulado Visões. Ele começa esse artigo falando que lê-se no Courrier de Lyon. O que é o Courrier de Lyon? É um jornal diário publicado em Lyon no período de 1832 a 1901, de corte político, industrial e literário. Então, nesse jornal, houve uma publicação a qual Kardec vai transcrever na Revista Espírita. Aqui, por curiosidade, eu trouxe, né, uma edição da época. Vamos ao texto. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse. Não sei se pronuncia assim, mas é um bairro, né, de Lyon. Nas circunstâncias seguintes. Então, ele está narrando um caso de visão intuitiva. A gente vai, né, falar um pouquinho disso depois de ler o artigo completo. Aqui inicia-se a história. Há mais ou menos 3 meses, o casal B, honestos tecelões, movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atoleimada, que vivia nos arredores de Bourgogne. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da madrugada, o casal B foi acordado em sobressalto pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia no sótão, vizinho ao seu quarto. Acendendo uma lâmpada, a senhora B subiu ao sótão e encontrou sua doméstica que, derretendo em lágrimas e numa exaltação de espírito difícil de descrever, torcia os braços em horríveis convulsões. E chamava sua mãe que, dizia, acabara de ver morrer. Depois de consolar a jovem como melhor lhe foi possível, a senhora B retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, um carteiro dos Correios trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta última que, na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da madrugada, sua mãe havia morrido, em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. A pobre idiota partiu ontem mesmo de manhã para Bourgogne, acompanhada pelo Sr. B, seu patrão, para receber a parte dos bens que lhe cabia na herança da mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente insônia. Os fatos dessa natureza não são raros, e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produzem durante o sono em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas. Então, preste bem atenção para esses termos que ele está usando aqui, né? Então, quando você sonha como ela sonhou, né, essas visões que a gente tem durante o sonho,
Ele chama de visões sonambúlicas, para distingui-las das que se dão em estado de vigília, ou seja, quando você está acordado, né? E que chamaremos visões pela dupla vista. Então, quando você sonha, a denominação é visões sonambúlicas. Ele chama de visão sonambúlica para diferenciar da visão que você tem quando você está acordado, no estado de vigília, e ele chama isso, então, de visões pela dupla vista. A gente vai conceituar isso mais para frente. E, finalmente, chamaremos de visões estáticas, as que ocorrem no êxtase, por isso estáticas, né? Que vem do êxtase. Em geral, tem por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. O fato seguinte pertence à segunda categoria. Qual é a segunda categoria que ele está se referindo? A dupla vista, né? A visões pela dupla vista, porque a primeira é a visão sonambúlica, que é do sonho, visão pela dupla vista, quando se está acordado, visão estática, quando está num transe mais profundo, que é o êxtase. Aqui ele vai narrar, então, um outro caso, que está nesse caso aqui de visões pela dupla vista. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte: no passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Fazia um tempo magnífico, o jardim estava cheio de gente. De repente, a multidão desaparece aos meus olhos. Já não sinto meu corpo. Sou como que transportado e vejo distintamente o navio entrando no porto de Harvard. Reconheço-o por Clemens, que aguardávamos das Antilhas. Vi-o atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros e os mais minuciosos detalhes como se lá estivesse. Então disse ao meu companheiro: eis o Clemens que chega. Receberemos notícia hoje mesmo. Sua travessia foi feliz. Voltando para casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, eu disse: é o anúncio da chegada do Clemens, que entrou no Harvard às 3 horas. Realmente, o telegrama confirmava a entrada na mesma hora em que eu o tinha visto das Tulherias. Então, aqui ele narrando, né, esse caso. Quando as visões têm por objeto os seres do mundo incorpóreo, poder-se-ia aparentemente, com alguma razão, qualificá-las de alucinação, porque nada lhes pode demonstrar a exatidão. Porém, nos dois casos que acabamos de narrar, é a verdade mais palpável e mais positiva que se evidencia. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas ordinários. Somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo através do fenômeno da emancipação da alma que, escapando momentaneamente de seus tentáculos materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o armador nas Tulherias. Preciso, pois, tenha sido a alma deste que o foi procurar no Harra. Bem, deixa eu fazer uma breve explicação a respeito desses três fenômenos aqui, né, que ele classifica como visões sonambúlicas, visões pela dupla vista e visões estáticas. Isso daqui a gente vai estudar no livro dos Espíritos, a gente vai estudar no livro dos Médiuns, mas os conceitos principais, principalmente, vai estar no livro dos Espíritos. Aqui eu só vou trazer rapidamente
o conceito desses três fenômenos. Visões sonambúlicas são aquelas que ocorrem em um estado de sonambulismo natural incompleto. No caso do sonho, né, ele fala que é um estado de sonambulismo natural, que todos nós saímos do corpo, sonhamos, e esses sonhos são exatamente as visões que a gente tem quando a gente está fora do corpo, que a gente interpreta muitas vezes como um sonho, né? Então, quando ele fala visões sonambúlicas, né, é aquelas que ocorrem, né, durante o sono. Os sonhos são considerados um estado de sonambulismo natural incompleto. O sonambulismo, seja natural ou artificial, o êxtase e a dupla vista são variedades ou modificações de uma mesma causa e existiram em todas as épocas. Visão pela dupla vista são as visões que acontecem no estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado, como aconteceu com o moço lá, né? O armador. A dupla vista é a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos limites dos sentidos ordinários, percebendo coisas distantes onde a alma estende a sua ação, como se fosse por uma espécie de miragem. Então, quando a gente fala dupla vista, a gente acha que é só visão, né? Não é? Dupla vista, ele está se referindo à visão, à audição, qualquer outro tipo de sentido. Esta faculdade é independente dos olhos do corpo. Então, e embora rara de forma permanente, é comum como resultado de uma crise momentânea. No estado de dupla vista, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado, com o olhar parecendo perdido e a fisionomia refletindo exaltação. A visão persiste mesmo com os olhos fechados. Por quê? Porque esses fenômenos eles se dão através do perispírito. Então, muitos médiums, muitas pessoas que entram nesse estado de dupla vista, eles vão dizer que é estranho, que eles parece que eles estão vendo, mas pelas costas, por exemplo, né? Mesmo de olhos fechados, eles continuam vendo. Por quê? Porque o fenômeno não ocorre com o corpo físico, né? Mas pelo perispírito. Visões estáticas são as visões que ocorrem durante o êxtase. Geralmente tem como objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. O êxtase é considerada um sonambulismo mais purificado, onde a alma do estático é ainda mais independente. O espírito do estático pode penetrar nos mundos superiores, vendo e compreendendo a felicidade de seus habitantes, desejando ali permanecer. Bem, aqui a gente não vai entrar em detalhe, porque senão a gente iria fazer um estudo a respeito, né, de êxtase, e não é a proposta aqui. A proposta aqui é só esclarecer esses fenômenos que a gente vai estudar com mais profundidade nas outras obras. Bem, aí aqui fechando a ideia dessas três visões, em termos mais amplos, as visões são consideradas as manifestações mais comuns de aparições, podendo ocorrer durante o sono, sonhos, como uma visão de coisas presentes ou ausentes, retrospectiva do passado ou, em casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Podem ser quadros alegóricos que os espíritos apresentam para dar avisos úteis ou conselhos ou para induzir a erro, dependendo da natureza do espírito. As aparições propriamente ditas ocorrem em estado de vigília e podem apresentar-se de forma vaporosa e diáfana, ou com contornos claramente definidos. Bem, era isso que eu queria trazer aqui, né, com relação a esses três fenômenos. E como eu falei, a gente não vai aprofundar, né? O próximo artigo de janeiro de 58 é reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos,
não somente encontraram muitos incrédulos, mas adversários ferrenhos, e muitas vezes até interessados em seu descrédito. Hoje, os fatos falam tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E se ainda existem incrédulos sistemáticos, podemos dizer-lhes, predizer-lhes com segurança, que não se passarão muitos anos para acontecer com os espíritos o que se deu com a maior parte das descobertas, que foram pertinazmente combatidas ou encaradas como utopias por aqueles cujo saber deveria tê-los tornado menos céticos no que diz respeito ao progresso. Já vimos muitas pessoas, entre as quais não se aprofundaram nesses estranhos fenômenos, concordar que nosso século é tão fecundo em fatos extraordinários, a natureza tem tantos recursos desconhecidos, que seria mais que leviandade negar-se a possibilidade daquilo que não se compreende. Esses tais dão prova de sabedoria. Eis aqui uma autoridade que não poderia ser suspeita de prestar-se levianamente a uma mistificação. A Civiltà Católica, um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. Bem, aqui já está falando, né? O que que é o Civiltà Católica? Aí eu deixei uma cola aqui, né? É uma revista cultural jesuíta, sendo a mais antiga revista cultural italiana ainda em atividade. Se você colocar aí numa pesquisa na internet com esse nome aqui, que eu acho que se lê assim, né? Civiltà Católica, você vai ver todas as edições desde da sua fundação, e até hoje ela tem, né? As publicações. As publicações, se eu não me engano, elas eram quinzenais, depois elas se tornaram mensais. Atualmente são revistas mensais, né? E ali era justamente para fazer a divulgação, né? E é da Igreja Católica comandada pelos jesuítas. O que ele está levantando aqui é justamente que esses fenômenos, né, se realmente pessoas que não dão muito crédito para essas histórias, então ele vai trazer agora justamente como ele coloca aqui, uma autoridade que não poderia ser suspeita de prestar-se levianamente a uma mistificação, que é a revista católica, né? A revista da Igreja, né? Fundada aí pelos jesuítas, que é um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. Isso Kardec está escrevendo em 58, ainda hoje você tem essa revista. Reproduziremos mais adiante um artigo que esse jornal publicou no mês de março passado, no qual se verá que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais peremptórios. É verdade que divergimos deles sobre a natureza dos espíritos, de quem, né? Do jornal, né? Não admitem senão os maus, enquanto admitimos bons e maus, porque a igreja, né, fala que a gente não pode evocar espírito, porque é só os espíritos do mal, né? Mas, de qualquer forma, são espíritos, né? É um ponto que abordaremos mais tarde, com todos os desenvolvimentos necessários. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é um ponto capital. Resta, pois, julgá-las. É o que faremos no próximo número. Reproduzindo o artigo O Universo, o faz preceder das seguintes e sábias reflexões. Então, aqui é outro jornal, né, que está reproduzindo o artigo que foi publicado lá no Civiltà Católica. E, além de publicar, faz as seguintes e sábias reflexões. Por ocasião da publicação de uma obra em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que acabavam de aparecer na Civiltà Católica de Roma sobre a necromancia moderna, reservando-nos trazer-lhes mais amplas informações.
Publicamos hoje o último desses artigos, que, em algumas páginas, contém as conclusões da revista romana. Além do interesse que naturalmente se liga a essas matérias e a confiança que deve inspirar um trabalho publicado pela Civilta, a oportunidade particular da questão não lhe dispensa, neste momento, de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência que recomenda sejam os fatos examinados com tanto maior circunspecção quanto mais extraordinários pareçam. Em um artigo, abre aspas, de todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos sob o nome de espiritualismo americano, não há uma só que alcance o objetivo e, menos ainda, consiga dar razão de todos eles. Se uma ou outra dessas hipóteses é suficiente para explicar algum desses fenômenos, sempre restará alguns que permanecerão inexplicáveis. A fraude, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas, feito o desconto, resta ainda um volume tal que, para negar a realidade, seria preciso recusar toda a fé na autoridade dos sentidos e no testemunho humano. Entre os fatos em questão, um certo número pode ser explicado pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Porém, há uma parte muito mais considerável que não se presta de maneira alguma a uma explicação desse gênero. A essa ordem de fatos se ligam todos os fenômenos nos quais, dizem, os efeitos obtidos ultrapassavam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e ao leve toque das mãos. Segundo, os efeitos e os movimentos que se produzem sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico, seja imediato ou mediato, e, enfim, esses outros efeitos que são de natureza a manifestar em que os produz uma inteligência e uma vontade distintas das dos experimentadores. Para dar a razão dessas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo. Mas, por maiores que sejam as concessões que lhe disponha a fazer, e mesmo admitindo de olhos fechados todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ele se funda, todos os erros e absurdos de que está repleta, e as faculdades miraculosas por elas atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais poderá essa teoria, com o auxílio desses princípios, explicar completamente como uma mesa magnetizada por um médium manifesta em seus movimentos uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, distintas das do médium e que, por vezes, são contrárias e superiores à sua inteligência e vontade. Como dar a razão de semelhante fenômeno? Queremos também nós recorrer a não sei que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza, a explicações novas de certas faculdades, de certas leis que, até o presente, permaneceram inertes e como que adormecidas no seio da criação? Estaríamos, desse modo, confessando abertamente a nossa ignorância e levando o problema a aumentar o número de tantos enigmas dos quais o pobre espírito humano não pôde, até o momento, nem poderá jamais decifrar. Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a vários dos fenômenos em questão, dos quais a natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais prudente, parece-nos, é não tentar explicá-los. Em compensação, há outros para os quais não nos é difícil encontrar a solução. É verdade que é impossível buscá-la das causas naturais,
porque, então, hesitaríamos em recorrer às causas que pertencem à ordem sobrenatural? Talvez fôssemos desviados pelas objeções que nos opõem os céticos e os que, negando essa ordem sobrenatural, nos digam que não se pode definir até onde se estendem as forças da natureza. Que o campo que ainda resta descobrir pelas ciências físicas não tem limites e que ninguém conhece suficientemente bem quais são os limites da ordem natural para poder indicar, com precisão, o ponto onde termina esta e começa a outra. A resposta a tal objeção parece-nos fácil. Admitindo que não se possa determinar de modo preciso o ponto de divisão dessas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural, não se segue daí que seja impossível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou aquela. Quem pode, no arco-íris, distinguir o ponto preciso onde acaba uma cor e começa a seguinte? Quem pode fixar um instante exato onde termina o dia e começa a noite? E, entretanto, não há um só homem, por mais limitado que seja, que não distinga se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que, para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é necessário passar pelo limite onde começa ou termina a categoria a qual o mesmo pertence, e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa categoria. Apliquemos essa observação tão simples à presente questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Entretanto, dando-se o fato, podemos dizer muitas vezes, com certeza, segundo seus caracteres, que ele pertence à ordem sobrenatural. E, para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há vários que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres de maneira mais evidente. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo em que se revela, ao mesmo tempo em que revela uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes. Numa palavra, distintas destas, qualquer que seja o modo que ateste esta distinção. Seja como for, em casos tais somos forçados a admitir que esse agente é um espírito, e não é um espírito humano, estando, desde então, fora dessa ordem, dessas causas que costumamos chamar naturais, daquelas que não ultrapassam as forças do homem. Tais são precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a toda teoria baseada sobre princípios puramente naturais, enquanto na nossa eles encontram mais fácil e clara explicação, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito o poder do homem. E porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna que não passa a ser que não possa ser atribuído à sua ação. Sabemos perfeitamente que, em nos vendo colocar em cena os espíritos, mais de um leitor sorrirá de piedade, sem falar dos que verdadeiros materialistas não acreditam na existência dos espíritos e rejeitam como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável, como também aqueles que, admitindo que existem espíritos, negam-lhes qualquer influência ou intervenção no que diz respeito ao nosso mundo. Há em nossos dias muitas criaturas que concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhes poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de intervir nos fatos da vida humana, de maneira oculta ou patente, ordinária ou extraordinária, parecem, todavia, desmentir sua fé na prática e considerar como uma vergonha, como um excesso de credulidade, como uma superstição de mulher velha. Admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais,
contentando-se, em geral, em não negá-la. Em verdade, há um século zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, acusando-a de ver espíritos, sortilégios e feiticeiros por toda parte, e tanto se invectivou a esse respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, querendo parecer fortes, experimentem agora repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Mas esse excesso de incredulidade não é menos despropositado do que em outras épocas o foi o excesso contrário. Em semelhante matéria, crer em demasia leva a vãs superstições. Por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sábio, o cristão prudente, deve, pois, do mesmo modo, evitar dois extremos e manter-se firme na linha intermediária. Aí estão a verdade e a virtude. Agora, nessa questão das mesas falantes, para que lado nos fará inclinar uma fé prudente? A primeira, a mais sábia das regras que nos impõe essa prudência, ensina-nos que, para explicar os fenômenos que oferecem um caráter extraordinário, somente se deve recorrer às causas sobrenaturais se as pertencentes à ordem natural não forem suficientes para os explicar. Em compensação, daí resulta a obrigação de admitir as primeiras, quando as segundas são insuficientes. É justamente o nosso caso. Com efeito, entre os fenômenos de que falamos, há aqueles para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural poderia dar razão. Assim, pois, não só é prudente, mas necessário mesmo procurar sua explicação na ordem sobrenatural ou, em outras palavras, atribuí-los a espíritos puros, visto que, fora e acima da natureza, outra causa possível não existe. Eis uma segunda regra, um critério infalível para se afirmar a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou à sobrenatural. Examinar-lhe bem os caracteres e, conforme eles, determinar a natureza da causa que o produziu. Ora, os fatos mais maravilhosos desse gênero, os que nenhuma outra teoria pode explicar, apresentam caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Portanto, não pode essa causa deixar de ser senão um espírito puro. Assim, por dois caminhos, um indireto e negativo, que procede por exclusão, o outro direto e positivo, fundado sobre a própria natureza dos fatos observados. Chegaremos a essa mesma conclusão, a saber, que, entre os fenômenos da necromancia moderna, há pelo menos uma categoria de fatos que, sem nenhuma dúvida, são produzidos pelos espíritos. Somos levados a essa conclusão por um raciocínio tão simples, tão natural, que, aceitando-o, longe do temor de ceder a uma imprudente credulidade, julgamos, ao contrário, fazer prova de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito indesculpável, caso o recusemos. Para confirmar a nossa asserção, não nos faltam argumentos, mas sim espaço e tempo para desenvolvê-los aqui. O que dissemos até o momento é suficiente e pode resumir-se nas quatro seguintes proposições. Primeiro, entre os fenômenos em questão, deixando de lado os que podem razoavelmente ser atribuídos à impostura, às alucinações e aos exageros, grande número ainda existe cuja realidade não pode ser posta em dúvida, sem que se violem todas as leis de uma crítica sadia. Segundo, todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são impotentes para dar uma explicação satisfatória de todos esses fatos. Se explicam algumas, deixam um grande número, e estes são os mais difíceis, totalmente inexplicados e inexplicáveis. Terceiro,
o fenômeno dessa última ordem, por implicarem a ação de uma causa e inteligência estranha ao homem, só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, questão de que logo nos ocuparemos. Quarto, pode-se dividir todos esses fatos em quatro categorias. Muitos deles devem ser rejeitados como falsos ou como produtos da fraude. Quanto aos outros, os mais simples, os mais fáceis de conceber, tais como as mesas girantes em certas circunstâncias, admitem uma explicação puramente natural, a do impulso mecânico, por exemplo. Uma terceira classe compõe-se de fenômenos mais extraordinários e mais misteriosos, sobre a natureza dos quais se fica em dúvida por quê. Se bem que pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, entretanto, caracteres tais que, evidentemente, para os explicar, se deva recorrer a uma causa sobrenatural. Enfim, agrupamos na quarta categoria os fatos que, oferecendo de maneira evidente esses caracteres, devem ser atribuídos à operação invisível dos espíritos puros. Mas que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Almas bem-aventuradas ou almas condenadas? A resposta a esta última parte do nosso problema não pode suscitar dúvida, por pouco que se considere, de uma parte, a natureza desses espíritos e de outra, o caráter de suas manifestações. É o que nos falta demonstrar. São conclusões que os jesuítas chegaram, publicaram, e o Kardec pegou esse artigo justamente para mostrar, né, que, muito embora haja divergência na forma de pensar com relação a essas manifestações, se pode, se não pode, se são espíritos bons, se são maus, mas eles admitem que realmente existem as comunicações, né? Enfim, então Kardec está mostrando que tanta crítica, tanta gente criando sistema contrário, né, à comunicação com os espíritos, a revista católica se ocupou para falar dos fenômenos, falando que realmente os fenômenos existem, só que eles têm um ponto de vista deles, né? História de Joana d'Arc. Eu não sei se em algum momento o Kardec, eu não diria arrepender-se, né? Mas a partir de um certo momento ele ele deixou de dar muita ênfase, né, para algumas publicações. Por exemplo, aqui, né, nessa publicação da Hermance do Fou, né, ele deu um grande destaque aqui na Revista Espírita, a respeito desse livro, né, da Hermance. É, eu não sei se mais tarde ele achou mais prudente não fazer mais a exaltação dessas obras, seja, eu não estou falando da Hermance, né, mas de obras mediúnicas, né? Porque você não vai mais ver o Kardec também fazendo comentários do jeito que ele fez o comentário desse livro. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente em 1855, né? Mas a tradução, ela sai como, né, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance do Fou. Hermance do Fou foi uma médium que fez parte, ela e o pai dela, né, fizeram parte, eram sócios da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela era eles eram muito ativos, ela era uma médium, né, muito ativa, ela que deu várias publicações de São Luís e por aí vai, né? Então, aqui, esse artigo, História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour. Vamos começar a ler, então, o artigo.
Uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes é se os espíritos que respondem mais ou menos com precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego. A prova disso está na obra da qual falamos, porquanto aqui não se trata mais de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida como faria um historiador e contendo uma infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos, sobre a vida da heroína. Aos que poderiam pensar que a senhorita Dufour inspirou-se em seus conhecimentos pessoais, responderemos que ela escreveu o livro com a idade de 14 anos e que havia recebido a instrução que recebem todas as jovens de boa família, educadas com cuidado. Porém, mesmo que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria buscar documentos íntimos, dificilmente encontráveis nos arquivos do tempo. Sabemos perfeitamente que os incrédulos sempre terão mil objeções a fazer, mas para nós que vimos a médium em ação, a origem do livro não poderia suscitar nenhuma dúvida. Embora a faculdade da senhorita Dufour se preste à evocação de qualquer espírito de que nós mesmos tivemos provas nas comunicações pessoais que ela nos transmitiu, sua especialidade é a história. Do mesmo modo, ela escreveu a de Luís XI e a de Carlos VIII, que serão publicadas como a de Joana d'Arc. Passou-se com ela um fenômeno bastante curioso. A princípio, era excelente médium psicógrafa, escrevendo com grande facilidade. Pouco a pouco se tornou médium falante. E à medida que essa nova faculdade se desenvolvia, a primeira enfraquecia. Hoje escreve pouco e com muita dificuldade, mas o que há de estranho é que, falando, sente necessidade de ter um lápis à mão, fingindo que escreve. É preciso uma terceira pessoa para registrar suas palavras, como as da Sibila. Como todos os médios favorecidos pelos espíritos bons, somente recebeu comunicações de ordem elevada. Teremos ocasião de voltar à história de Joana d'Arc para explicar os fatos de sua vida, concernente às suas relações com o mundo invisível, citando o que, a respeito, ela ditou de mais notável ao seu intérprete. E aqui as características do volume da obra, né? O próximo artigo, ele vai falar sobre o livro dos Espíritos. Aqui tem uma nota de Kardec, né? Uma nota aqui no número 10, indicando, né? É, aonde adquirir o livro. Aqui também as características do livro, tamanho, né? Livraria Dentro, Palais Royal, na redação do jornal Rua e Passagem Santana, 59, Antiga Rua dos Mártires. Então, aqui é onde você pode adquirir o livro, né? O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita, sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores, por Allan Kardec. Esta obra, como indica o seu título, não é uma doutrina pessoal, é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Eles nos dão, de algum modo, o código da vida, ao nos traçarem a rota da felicidade futura. Não sendo este livro fruto de nossas ideias, visto que, sobre muitos pontos importantes, tínhamos uma maneira de ver bem diversa.
nossa modéstia nada sofreria com os nossos elogios. Preferimos, no entanto, deixar falar os que estão inteiramente desinteressados por esta questão. Então, a gente vê aqui exatamente o que a gente já constatou, né? A respeito de o Kardec trabalhar essa revelação. Quando ele fala que a revelação tem duas características, né? A revelação ela é humana e ela é divina, e sendo uma revelação, ela tem que conter a verdade. Então, se vem dos espíritos e é divina e contém a verdade, né? Resta a parte que cabe, né, ao humano, né, quando vai fazer a compilação dessa doutrina, não trazer nenhuma crença e nenhuma ideia preconcebida ou preconceito, porque a partir daí você deturpa a verdade que contém essa revelação. O Kardec, ele vai fazer exatamente isso, como ele coloca, né? O livro não é fruto das nossas ideias, visto que sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver diferente da que estava sendo apresentada. Mas o que que o Kardec fez? Ele passou pelo crivo da razão, ele não levou ideias preconcebidas, ele foi analisando, vendo a, a coerência da ideia, e assim ele fez a compilação e a organização desses ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores. Com relação ao livro dos espíritos, ele publicou aqui porque agora ele vai falar o que a mídia da época falou a respeito da publicação do livro dos espíritos. Então, o Courrier de Paris, de 11 de julho de 1857, publicou sobre este livro o seguinte artigo: A doutrina espírita. O editor Denton acaba de publicar uma obra deveras notável, diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda qualificação banal. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito, e estamos persuadidos de que um marcador assinalará essa página. Ficaríamos desolados se pensássemos que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Se pudéssemos supor que assim fora, quebraríamos nossa pena imediatamente. Ou seja, a caneta, né? Ele se refere à pena na época, né? Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução que inicia o livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Então, o editor aqui, ele nem conhece, né? Ele leu a obra, nem conhece Kardec. Aliás, para que não se possa suspeitar de nossa boa-fé e nos acusar de tomar partido, diremos com toda sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas, se os fatos que se produziram nos causaram admiração, pelo menos jamais nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco dessas pessoas que se chamam de sonhadores, porque não pensamos absolutamente como todo mundo. A 20 léguas de Paris, à noite sobre as grandes árvores, quando não tínhamos em torno de nós senão choupanas esparsas, pensávamos naturalmente em qualquer coisa, menos na bolsa, no macadame dos boulevards ou nas corrias de Longchamp. Diversas vezes nos interrogamos, e isto muito tempo antes de ter ouvido falar em médiuns, o que haveria de passar no que se convencionou chamar o alto. Outrora chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a cuidadosamente para nós, e ficamos muito felizes de reencontrá-la quase por inteiro no livro do Sr. Allan Kardec. A todos os deserdados da terra,
A todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos. Isso vos tornará mais forte. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser reivindicado inteiramente pelos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente classificado por perguntas e por respostas. Algumas vezes, estas últimas são sublimes, e isso não nos surpreende. Mas não foi preciso um grande mérito a quem as soube provocar? Ou seja, também não é um grande mérito de quem soube perguntar? Desafiamos a rir os mais incrédulos quando lerem este livro, no silêncio e na solidão. Todos honrarão o homem que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em duas palavras: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não tenha acrescentado: e fazei aos outros o que gostarias que vos fosse feito. O livro, aliás, o diz claramente, e a doutrina, sem isto, não estaria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível dessa grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Sobretudo, não nos digais que se pode ser útil sem fazer o bem. Ver-nos-íamos forçados de vos replicar por um volume. Lendo as admiráveis respostas dos espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós mesmos que haveria um belo livro a escrever. Bem depressa reconhecemos que nos havíamos enganado. O livro já está escrito. Apenas o estragaríamos se tentássemos completá-lo. Sois homens de estudo e possuís a boa fé, que não pede senão para se instruir, lede o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Estás colocado na classe dos que só se ocupam consigo mesmos, como se diz, e que, como se diz, fazem os seus pequenos negócios muito tranquilamente, nada vendo além dos próprios interesses, lede as leis morais. A desgraça vos persegue com furor, e a dúvida vos envolve, por vezes, com seu abraço gelado, estudai o livro terceiro, Esperanças e Consolações. Todos vós, que abrigais nobres pensamentos no coração e que acreditais no bem, lede o livro do começo ao fim. Se alguém nele encontrasse matéria para zombaria, nós o lamentaríamos sinceramente. Assina G. do Chalá. Entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas, desde a publicação de O Livro dos Espíritas, apenas citaremos duas, porque, de certo modo, resume a impressão que este livro produziu e o fim essencialmente moral dos princípios que encerra. Então, depois dessa publicação que o Kardec ele registra aqui, ele cita mais duas correspondências, né? E ele fala, citaremos apenas duas, porque ele recebeu bastante. E aqui, nesse artigo, ele vai trazer essas duas cartas. A primeira é esta aqui. Foi escrita em Bordeaux, em 25 de abril de 1857. Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Impossível descrever o efeito que em mim produziu.
Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta, fechada até hoje, acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Oh, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que o imaginava a custo. Graças ao ensino dos espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje, não me causam nenhum pesar, e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso, porque, para mim, agora, o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta e não nos permite avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como vós e eu, e os encontrareis muito, assim espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, e de que força e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada? Quando for a Paris, terei a honra de vos ver, e se não for abusar do vosso tempo, pedir-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Recebei, até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionastes um grande bem ao apontar-me a rota da única felicidade real neste mundo, e, além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro. Vosso todo devotado, D. Capitão Reformado. Vê só o impacto, né, que esse livro causou, né, em homens que realmente leram e meditaram sobre o que estava sendo escrito. A segunda carta é datada de 4 de julho de 1857 e é uma carta que veio da cidade de Lyon. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler. Como é consolador para nossa pobre humanidade o que nos fizestes saber. De minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Compartilho com vários de meus amigos das convicções que auri na leitura da vossa obra. Todos estão muito felizes. Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. A certeza de um futuro mais feliz, caso se comportem bem, os consola e encoraja. Gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo que obteve certa posição com seu trabalho, mas a quem falta instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei muito a Deus e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. É por isso que procuro tudo o que possa ajudar na felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir, vários adeptos que estavam dispersos, envidaremos todos os esforços para vos secundar. Levantartes a bandeira, cabe a nós seguirmos. Contamos com vosso apoio e vossos conselhos. Sou, Senhor, se ouso vos chamar de confrade, vosso todo devotado, assina C. Kardec não coloca, né? Não divulgou o nome.
muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objeto de O Livro dos Espíritos. Resumimos aqui com muito prazer as respostas que temos dado a esse respeito, pois que isso nos ensejará a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que, de boa vontade, nos prestaram seu concurso. Então, aqui, ó, vai mais uma aula de como é que foi escrito o Livro dos Espíritos, nesse artigo. Como explicamos, as comunicações por pancadas ou tipologia são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado. Por isso, jamais utilizamos esse recurso. Tudo foi obtido através da escrita e por intermédio de vários médios psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que foram dadas pelos espíritos. A maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes ou que recolhemos para estudo em toda parte onde estivemos. A esse efeito, os espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. Os primeiros médios que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B. Aqui, com certeza, deve ser da família Bodan, né? Cuja boa vontade jamais nos faltou. Esse livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio e na presença de numeroso auditório que assistia às sessões e nelas tomava parte com o mais vivo interesse. Mais tarde, os espíritos recomendaram a sua completa revisão em conversas particulares para fazerem todas as adições e correções que julgaram necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e horas para as suas lições. Aqui, a nota de rodapé é o endereço aonde ele se reunia com a senhorita Jafé, né? O desinteresse não seria aqui um mérito particular, visto que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença. A senhorita Jafé, que é também sonâmbula notável, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu igualmente que dele poderia fazer um emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina. Quanto a nós, temos declarado desde o princípio, e nos apraz reafirmar aqui, jamais pensamos em fazer de O Livro dos Espíritos objeto de especulação, devendo sua renda ser aplicada às coisas de utilidade geral. Por isso, seremos sempre reconhecidos aos que associarem de coração e por amor do bem a obra que nos estamos consagrando. Assina Allan Kardec, e aqui encerra a Revista Espírita, janeiro de 1858. No próximo estudo, nós entraremos, então, em fevereiro, aqui já a segunda edição, né? A segunda Revista Espírita, porque a Revista Espírita era mensal. Muitas coisas interessantes você leu hoje, né? Nossa, muitas coisas interessantes. Mas é isso. Então, eu Tá bem. agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e a gente se vê, então, no próximo estudo. Então, um beijo no coração de Isso. todos e até a próxima. Até a próxima.